Então, semana passada, aliás, há 2 semanas atrás, né? Porque semana passada foi feriado, a gente começou a estudar aqui, a refletir sobre as 7 últimas palavras de Jesus, né? Na cruz, Jesus estava ali sofrendo, mas mesmo em meio a tanto sofrimento, ele disse palavras maravilhosas, né? Que nos ensinam muito, e sobre essas palavras que ele disse, a gente tem meditado. Então, vocês têm um papelzinho aí que tem essas 7 palavras. A gente viu 4 na semana passada e hoje a gente vai terminar as outras. Só que vamos só relembrar rapidamente, né? Dona Ilva também tem aí as figurinhas, né? A primeira palavra que Jesus falou ali, que a gente refletiu, foi qual? Quem é que pode dizer aí? Tenho sede, né? Jesus ali estava sofrendo muito, ele estava sangrando, né? E decorrência, né? Até da hemorragia, sentir sede. Jesus sentiu sede. Agora a gente imagina, né? Jesus é o criador de todas as coisas, de todas as fontes, né? De água, e mesmo ele sendo tudo isso, né? O criador dos rios, dos mares, dos oceanos, ele está ali, se submetendo àquela situação de sentir sede, porque ele, sendo Deus, ele se esvaziou de toda a sua glória para se fazer homem como nós. E ele passou por tudo que nós passamos, por isso que ele pode nos entender, porque ele sofreu como nós sofremos, né? E era necessário também que ele se fizesse homem, porque ele veio com a missão. Ele veio para levar os nossos pecados. Ele tinha que ser um homem para levar os pecados de toda a humanidade. Então, Jesus ali, como um homem, ele estava sentindo sede, sentindo dores. E a segunda, quem é que pode ler aí? Segunda frase que Jesus falou ali. Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Pronto, ali Jesus estava sofrendo e sendo, além das dores físicas, Jesus estava sofrendo acusações, estava sendo zombado, né? As pessoas diziam ali embaixo da cruz, diziam, tu nos salvou a tantos, por que tu não salva-te a ti mesmo? Se tu descer daí, a gente vai acreditar em ti, né? Mas Jesus, ele não podia descer dali, porque ele estava ali com uma missão, e a missão que Jesus estava ali era exatamente essa, não só de perdoar aqueles que estavam fazendo mal a Jesus, mas esse perdão foi estendido a todos nós. Jesus estava ali pagando pelos nossos pecados. Ele estava ali nos propiciando a oportunidade de ter esse perdão, né? Que a gente já viu aqui várias vezes que nós todos somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Mas Jesus estava ali, morrendo em nosso lugar, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, né? E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Para ele não tem pecado que seja sujo demais que ele não possa limpar, né? Ele pode limpar e perdoar qualquer um, porque foi para isso que ele esteve ali naquela cruz, sangrando, derramando o seu sangue. E a terceira afirmação de Jesus, quem é que pode ler? Deus meu, por que me desamparaste? Pronto. Além de todas as dores físicas, Jesus também sentiu uma dor terrível na sua alma, porque ali Jesus estava sendo desamparado pelo seu próprio Pai, né? E esse sofrimento com certeza era muito maior do que todas as dores físicas que ele poderia sentir. E a gente comentou aqui, por que o Pai desamparou Jesus? Por que ele se sentiu desamparado? Alguém lembra o que a gente comentou? Alguém que estava nessa semana aí que a gente refletiu? Por que o Pai desamparou Jesus? Como é? Tinha chegado a hora dele. Pronto. E por que também ali Jesus, ele estava recebendo o pecado de toda a humanidade. Deus, ele é santo, ele não pode estar junto com o pecado.
Deus não pode estar junto, né? A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma, não há trevas nenhuma. Deus é totalmente justo, totalmente santo. Ele não pode estar junto com o mal. Mas ali Jesus, ele estava levando sobre si, ali naquela cruz, o pecado de todos nós, de toda a humanidade, por todos os séculos, né? Todas as maldades que as pessoas já fizeram, que vão fazer, que fazem, Jesus estava tomando sobre ele, né? Ele se fez pecado para nos salvar, para nos dar oportunidade de salvação. A gente até usou a comparação do juiz, né? Um juiz que vai julgar um criminoso por ter feito muitos males, e ali o criminoso está à espera da sua sentença. E o juiz bate o martelo, culpado, sentença máxima, né? E de repente aquele juiz desce da tribuna, aquele juiz imponente, aquele juiz que tem ali toda a autoridade naquela situação, desce, vai até os soldados que estão ali prontos para prender o criminoso e diz, não, ele não, me leve, eu vou no lugar dele, eu vou receber o castigo que é dele. Foi isso que Jesus fez. Jesus ali, ele tomou o nosso castigo. Nós éramos para estar ali, porque nós somos pecadores, mas Jesus nunca pecou. Ele não merecia aquela cruz era nossa, mas ele tomou para si, né? Ele levou as nossas iniquidades, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz, a Bíblia diz que estava sobre ele, e por isso que ele se sentiu desamparado, né, pelo seu pai. E a quarta, quem é que pode ler? Está consumado. Está consumado, tetelestai, né, que é a palavra grega para estar consumado. E a gente viu os 3 sentidos do tetelestai. Primeiro, uma dívida quitada, né? Quando alguém tem uma dívida e a dívida é paga, tetelestai, a dívida está paga. Quando Jesus disse tetelestai, Jesus estava dizendo, a dívida do pecado de toda a humanidade está paga, porque ele pagou, né? A Bíblia diz que o escrito da nossa dívida, que era contra nós, ele cravou na cruz. Ele estava morrendo para isso. Tetelestai, dívida paga. Nós não precisamos mais pagar, porque ele pagou a dívida. Segundo sentido do tetelestai, missão cumprida, né? Quando alguém tem uma missão, né, dá uma missão para outra, quando termina, tetelestai, missão cumprida. Jesus disse tetelestai para o Pai. Pai, a missão que eu tinha para desempenhar aqui está cumprida. Ele fez muitas coisas maravilhosas, Jesus, né? Ele curou cegos, ressuscitou mortos, né? A gente até já viu, né? Mas ele veio para essa missão. A missão principal de Jesus ter vindo foi essa. Foi pagar o preço pelo nosso pecado. Quando Jesus disse tetelestai, ele estava também dizendo, missão cumprida, está pago. E o último sentido do tetelestai é quando alguém vai comprar uma posse, né, vai tomar uma posse e recebe a escritura dando direito àquela herdade, àquela posse. Né? Tetelestai, a posse agora é minha. Quando Jesus estava dizendo ali tetelestai, ele queria dizer, olha, o céu agora está garantido a todo aquele que quiser. Eu fiz tudo para dar o direito de posse ao céu, a salvação a todo aquele que quiser. E esse foi as meditações da semana, né, da última semana que a gente refletiu aqui. Agora vamos começar vamos continuar a quinta, né, que é onde a gente parou. Quem é que pode ler aí? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pronto. Alguém sabe para quem Jesus disse isso lá naquela cruz? Quando ele estava na cruz, ele disse isso para alguém. Para um dos ladrões, né? Interessante. Não foi para um homem religioso, importante, foi para um ladrão. E o que Jesus disse é muito forte, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Jesus, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões que blasfemavam, os dois.
de repente, cai em si. Ele tem uma revelação, com certeza essa revelação é sobrenatural, de que aquele homem não era um ladrão e não era também só um Marte. Ele era alguém muito maior, né? E aquele homem, ele repreende outro ladrão, ele disse, para! Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele nenhum mal fez. E aí ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E aí Jesus responde, hoje mesmo, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Que maravilha! Essa afirmação é a decorrência de tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus, ele levou os nossos pecados, tetelestai, ele quitou a dívida, ele pagou, ele comprou o céu para a gente, ele cumpriu a missão, e agora o caminho está aberto, né? Ele é o caminho está aberto, o caminho para o céu, e agora ele pode dizer isso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não só para aquele ladrão, mas a todo aquele que toma a decisão que o ladrão tomou. O que levou Jesus a dizer isso para o ladrão não é porque o ladrão era bonzinho, uma boa pessoa, será que era? Estava ali porque tinha cometido crimes, né? Com certeza já tinha roubado muito, talvez matado, né? Mas o que levou Jesus a dizer isso para aquele homem foi porque ele caiu em si. Ele confessou o seu pecado, ele viu que ele estava ali porque merecia, né? Ele teve um verdadeiro arrependimento e ele creu em quem Jesus era, né? Quando estiveres no teu reino, ele entendeu que Jesus era muito mais do que um homem, era um rei, era o Salvador, que poderia dar para ele naquele momento a salvação. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, o caminho está aberto para todos, porque Jesus, ele veio exatamente para isso. E a salvação é oferecida de graça, é tão simples. A gente vê, na última hora aquele homem teve, ele não precisou, ele não tinha uma religião, ele não fez cerimônias, né? Ele simplesmente creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo, né? E isso é maravilhoso. Mas qual é a outra frase? Quem é que pode ler? Pronto, Jesus disse isso para Maria, né? Provavelmente José já devia ter morrido e Maria ia ficar só, né? Sem um amparo, né? Jesus já tinha cumprido a sua missão e a mãe dele ia ficar desamparada. Então, Jesus escolhe João, né? Que é o discípulo que era mais amigo de Jesus, mais próximo, é o discípulo amado. E Jesus disse para João cuidar de Maria, né? E naquele momento Maria, realmente acontece isso, porque João toma Maria, leva para casa dele e vai cuidar dele. Mas a gente também aprende uma lição com isso, né? Ali Jesus, ele estava sentindo dores terríveis, né? Cãibras, falta de ar, dores intensas, hemorragia, sede. Mas ao invés de estar ali agonizando, Jesus está se importando com o outro. Ele está se portando com a mãe dele, está olhando para o outro. E Jesus faz isso com a gente, né? Ele vê cada um em sua particularidade, individualidade. Ele consegue ver a nossa necessidade. Ele sabia que a necessidade de Maria era aquela. E ele foi ao encontro dela, né? Para oferecer aquilo que ela precisa. Ele sabe o que a gente precisa. E ele vai de encontro àquilo que a gente precisa. Ele se importa com cada um de nós, né? A Bíblia diz, se Deus não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, como também não nos dará todas as coisas? Se ele fez isso, sofreu isso tudo por nós, como é que ele não vai cuidar da gente naquilo que a gente precisa? Ele vai, né? Mas outra lição a gente aprende aqui com Jesus, de cuidado, né? Jesus deu um exemplo para que a gente também pudesse cuidar uns dos outros, cuidar dos nossos pais. Ele deu um exemplo lindo aqui de cuidado com a sua mãe, para que a gente também possa
se inspirar e cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos pacientes, cuidar daquele que está ao nosso redor, que às vezes a gente nem sabe que está precisando, que está passando por momentos difíceis, mas a gente está ali junto para cuidar uns dos outros. Foi um exemplo lindo de cuidado que Jesus deu ali. Mas a última frase de Jesus ali naquela cruz, ali na cruz, quem pode ler? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali, Jesus expirou, morreu. Foi a última frase. Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O sacrifício de Jesus foi voluntário. Ele não foi morto como um Marte pelos soldados, por Pilatos, não. Jesus diz: ninguém pode tirar a minha vida. Eu dou espontaneamente. Eu a dou espontaneamente. Jesus, ele deu a vida dele. Quando ele entregou a vida dele ao Pai, ele estava se oferecendo como sacrifício voluntariamente, por amor a nós. Em outro momento, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. E Jesus deu essa maior prova de amor, quando ele se deu, ele se doou por nós. Ele fez tudo isso pensando na Marilene, na Irlanda, em cada um de nós. Foi muito amor. E agora, o que ele espera de nós é uma resposta, como aquele ladrão, no último momento da vida, né, teve aquela resposta. Mas a gente não deve deixar para o último momento da nossa vida, porque a gente não sabe, né, se a gente vai ter essa última oportunidade. A gente tem que dar essa resposta hoje, entregando a nossa vida a Jesus. Ele fez tudo por nós. E agora o que ele quer de nós é o nosso coração, é a nossa vida entregue a ele. Será que ele não tem o melhor para a nossa vida? Claro que tem. Com tão grande amor, a gente não pode duvidar de que entregar a nossa vida a ele é a melhor coisa do mundo. E é isso, né? Jesus fez tudo isso pensando em cada um de nós. Que possamos refletir nesse tão grande amor.